Para entender outro país, primeiro precisa entender a cultura e o idioma. A medicina chinesa traz outras medidas como meditação, práticas corporais, dietoterapia, fitoterapia. A proposta era para desenvolver 2 satélites, o Sibers 1 e o Sibers 2. E dado o sucesso do lançamento do Sibers 1, os países começaram a discutir a possibilidade de expandir essa cooperação. Mesmo em uma situação crítica de desastre, a gente vê a importância dos satélites. Eu acho que em 4 dias, na China, eu amadureci 4 anos. I do love Brazil. Então, não há como a gente pensar a relação com a China apenas uma relação bilateral Brasil-China. Nós temos que pensar essa relação com a China tendo em conta a presença chinesa na América do Sul também. É difícil a gente, de fato, fazer futurologia, né, dessas relações, mas me parece óbvio que o único país que está propondo o incremento da relação bilateral em bases soberanas, respeito à igualdade, eu acho que é a China. E me parece inevitável que essa relação ela se aprofunde e se amplie, não só pela complementaridade, mas também, eu acho, pela determinação, né, que os chineses têm, né, de desenvolver essa relação com o Brasil. Conversando com os chineses que eu conheço, o Brasil é um país que não tem como dar errado. É assim que eles veem o Brasil. Né? Porque eles olham o Brasil, poxa, um país tão gigante, com tanta terra, né, produtiva, né, só 200 milhões de bocas, não é 1,4 bilhão, né, com a Amazônia, um largo aquífero e por aí vai, vocês não têm como dar errado. Né? Então, nesse sentido, a China vê o Brasil como um país importante para ela, no contexto sul-americano, e há uma presença muito grande também dos investimentos chineses da América do Sul. Essa parceria começou lá em 1988, mas pela necessidade de ambos os países. Nenhum dos lados tinham satélites de sensoriamento remoto que pudesse atender às necessidades deles. Então foi assim um grande degrau para ambos os lados. A proposta era para desenvolver 2 satélites, o Sibers 1 e o Sibers 2. E dado o sucesso do lançamento do Sibers 1 em 99, os países começaram a discutir a possibilidade de expandir essa cooperação, que culminou em 2002 a assinatura para o desenvolvimento de mais 2 satélites, o Sibers 3 e o Sibers 4. Interessante que, dado o tempo de vida útil do Sibers 2, né, o fim de vida útil do Sibers 2, e o início de operação do Sibers 3, ia haver um gap. E aí os países resolveram, né, Brasil e China, resolveram assinar um novo acordo em 2004 para desenvolver o Sibers 2B. Então, do ponto de vista cronológico, nós tivemos o Sibers 1, o Sibers 2, o Sibers 2B, o Sibers 3, Sibers 4 e o 4A. E agora nós estamos trabalhando com o Sibers 5 e 6. Confucius Institute usually is established by 2 universities, Brazilian or China. So it starts actually from cooperating from Chinese institutions and foreign institutions.
So it's not origin inside China. It's meets the needs for the foreigners to learn Chinese. There is a huge requirement, huge needs for language learning. Like many decades ago, there is many population started to learn English. Nowadays, more and more population, they need to learn Chinese. Of course, Chinese is a very special language. It's not in letters. So the requirements for Chinese learning, Chinese language learning is huge. Actually, we have many talented students. They can sing, they can perform Chinese local arts, folk arts, and they also last year our students got the first prize and the second prize of Chinese bridging. It's not only for language, it's also for talents. Brazilian culture to me, it's very colorful and very rich, and Chinese culture for Brazilian students is also. 春天风会笑，冲来个香蕉。你就像只快乐鸟，夏天里头烟，落叶在燃烧。你让世界更美好，记得你的笑，记得你。Desde criança sempre gostei muito do diferente. E no meu ensino médio eu comecei a estudar idiomas diferentes, de graça pelo YouTube, Google, apps. E aí depois eu fui conhecendo mais e mais da Ásia e acabei encontrando a China. E eu me apaixonei tanto, mas tanto pelo idioma, pelos ideogramas, que eu comecei a estudar e assim foi. Quando eu recebi o convite para ir para a China, eu já fiquei meio... Como assim eu vou para a China? Eu sempre quis conhecer a Ásia, sabe? E a China em específico, porque foi um país que eu me apaixonei pela língua, por como as pessoas falam. E então, tipo assim, eu recebendo a oportunidade de ir através da música, eu fiquei super maravilhada, assim. Quando eu cheguei na China, eu não estava acreditando. Quando eu cheguei no hotel, eu falei assim, meu Deus, eu tô na China. Eu entrei ano passado em design de moda, né, na PUC Campinas. Daí, a minha faculdade, meu curso, fez uma junção com a Shaolin Cultural. Daí, a Shaolin Cultural tem uma parceria com o Instituto Confúcio, aqui da Unicamp, que eles levaram os professores para dar uma aula sobre vestimentas tradicionais chinesas pra gente, né? Tem tudo a ver o curso de design de moda com essa cultura. Daí, eles falaram um pouquinho sobre a tradição, os tipos de vestimentas chinesas tradicionais e falaram também sobre a arte de papel cortado. Daí eu gostei muito daquilo, fui atrás do Instituto Confúcio, daí eu descobri que era aqui da Unicamp, né, do meu ladinho. Daí eu descobri que eles oferecem tanto aula do curso da língua, de mandarim, de chinês, e também coisas culturais. Daí eu comecei a fazer, em primeiro lugar eu comecei a fazer só Kung Fu. Daí no segundo semestre eu voltei a fazer Kung Fu, comecei a fazer Tai Chi, Batuan-Chi e pintura chinesa. O primeiro ponto que a gente destaca é o grande interesse pelo curso de mandarim. Ao mesmo tempo, a gente observa que a taxa de desistência também não é tão baixa assim. Muitas pessoas acabam, ao entrar em contato, a sensação de dificuldade mesmo de aprender acaba, às vezes, desestimulando a continuidade por um período maior. Então, a gente tem notado, sim, que é muito difícil, né?
Até a pessoa ter a sensação de que ela está aprendendo alguma coisa demora. E esse também é um dos pontos que os professores levam muito em conta, né? Para então deixar as atividades mais lúdicas, mais divertidas, inclusive com a parte cultural, para ver se você consegue garantir uma permanência maior. Mas que é muito difícil, isso não tem como negar. Para nossa cultura oriental, a profissão médica é muito valorizada. A medicina, ela realmente lida com as questões de vida ou morte, né? Então, eu creio que o peso do valor de ser médico aqui no Ocidente é bem parecido. Eu sempre tive o interesse pela busca da acupuntura e da medicina chinesa por conta da minha antecedência familiar. Então, desde pequeno, eu já recebia o tratamento pela medicina chinesa. Isso foi uma motivação para que eu pudesse buscar também esse complemento, como se fosse um diferencial, né? Eu creio que o próprio organismo tem o seu potencial de gerenciar a questão da doença e combater várias situações, de tal maneira que a gente possa ser menos intervencionista, né? É uma característica da medicina ocidental, né? Tem muita intervenção, medicações que são muito bons, sem sombra de dúvidas, isso aqui é importante salientar. No entanto, eu vejo um espaço muito grande para a medicina chinesa na saúde do ser humano. Então, isso foi o que me motivou na busca da acupuntura e da medicina chinesa. O Brasil, na sua política externa, pensar a presença chinesa no seu contexto sul-americano e o Brasil avaliar o quanto do seu interesse nacional pode estar caminhando lado a lado com esses outros projetos chineses nos países sul-americanos. Então a China pode ser uma aliada, claro, é uma grande competidora também do Brasil nesses mercados, né? O Brasil também tem que ter isso em conta, como também o Brasil tem que ter o interesse de entrar no mercado chinês. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto eu acho que é no campo da tecnologia. Há uma área aí que ainda está pouco explorada e que tem um potencial enorme, como eu mencionei, na área de biotecnologia, robótica, para a área de cirurgias, né? Os chineses estão avançando muito nisso já, né? Cirurgias feitas por robôs, né? Nesse mercado e tantos outros setores. E o Brasil deveria, portanto, aproveitar ao máximo essas oportunidades. O setor espacial, né, é um setor que exige uma série de envolvimentos de diversos atores. Todos os países fazem uso de cooperação em alguma medida. Essa cooperação ela tem se intensificado aí nas últimas décadas e anos, né? Então é um elemento central do vigor do setor espacial, né, a implementação de cooperações que fazem, né, esse esforço por meio da cooperação acontecer de uma maneira progressiva, né? Então a gente nota, né, uma intensificação, né, da atividade de cooperação internacional no setor espacial de uma forma ampla, né? E aqui no Brasil isso vem se refletindo de uma maneira bastante visível, né, nos últimos anos. É a partir destes satélites que a gente tem condição de fazer monitoramento ambiental, nós temos condições de verificar, fazer previsão de safras, nós temos condições de fazer monitoramento de água, até de desastre. É claro que existe todo um trabalho, uma infraestrutura que é a parte de aplicações. O satélite, por ele em si, ele fornece uma imagem. Você tem, né, que usar a tecnologia e outros recursos para extrair aquela imagem. No caso recente do Rio Grande do Sul, as imagens fornecidas pelos satélites Sibers
permitiram fazer um mapeamento da área afetada pelo alagamento e permitiu rapidamente que o governo federal liberasse ajuda para aquelas pessoas que foram afetadas. Então, mesmo em uma situação crítica de desastre, a gente vê a importância dos satélites. In recent years, both side commercial trade is always more than 100 billion US dollars between Brazil and China. So it's a big number. And we know the potential development between China and Brazil is huge. I think much more than 100 billion. Confucius Institute is like help both sides, help Brazilian people to learn Chinese, and then they can understand Chinese culture and Chinese situation for economics and all the sector of society. A gente ensina tipo a língua chinesa. Também tentamos deixar os jovens, o povo brasileiro, entender melhor a cultura chinesa. E por isso realizamos os cursos de mandarim e também oferecemos tipo summer camp, esse tipo de atividades para viajar para a China. O Brasil e a China somos amigos e para conhecer um país é muito importante que conheça idioma, também conhecer cultura, porque atrás de idioma temos diferentes conhecimentos sobre um país. E o Brasil e a China estão muito longe. Então, se não conhece idioma, não conhece cultura, vamos ter muitos erros sobre este país. Segundo o que eu vejo, tipo, para entender outro país, primeiro precisa entender a cultura e o idioma. Eu aprendi bastante com eles na questão da rapidez, né? Porque eles são bem rápidos e são pontuais. Eu achei isso incrível, porque não é correr de ansiedade, mas se a gente tem que estar lá esse horário, lá esse horário. Se a gente vai sair esse horário, sair esse horário. Eu fiquei muito amiga deles, sabe? Então, são pessoas incríveis que, assim, são realmente pessoas... Eu vou levar pra vida essas pessoas, sabe? A gente mantém contato. Eu acho que em 4 dias, na China, eu amadureci 4 anos. Todos os professores, eles são nativos, e o que eu acho muito legal é sempre a troca de cultura na aula. Por exemplo, uma coisa que eu acho bem diferente é o cumprimento, né? Quando a gente vai conhecer alguém lá na China, eles não têm o costume de abraçar, dar a mão, fazer todo esse alvoroço que a gente faz. E daí, a primeira vez que eu fui falar isso com uma professora, ela ficou, nossa, vocês fazem isso. E daí ela quer saber da gente, a gente quer saber deles. E eles falam com o maior prazer, entendeu? E a gente ensina e ela escuta super atenta o que a gente tem pra falar. Então, no meio da aula, ela ensinando ali, ela quer saber da gente também. Eu quero ser ponte entre China e Brasil. E mais brasileiros conhecem China e também eu desejo que mais chineses conheçam o Brasil. Desde a época inicial, 3, 4 mil anos atrás, os antigos chineses já percebiam que um dos fatores que pode desarranjar o seu equilíbrio é um fator emocional. Só que até pouco tempo atrás, a nossa medicina ela não levava muito em consideração o fator emocional, porque é algo muito subjetivo.
A gente, na medicina moderna, a gente quer mensurar, a gente quer documentar, quer palpar aquele problema. Então, por muitos anos, a gente negligenciou essa parte emocional que os chineses já falavam. A pandemia trouxe à tona o quão importante é a questão da saúde mental. Então, é muito importante essa abordagem psíquica, emocional no paciente, e muitas vezes não só com a questão de pontos de acupuntura, mas a medicina chinesa traz outras medidas como meditação, práticas corporais, dietoterapia, fitoterapia. Então, digamos, num pacote de tratamento, a gente não fica também somente nesse pilar que é a acupuntura. Muitas vezes o paciente chega com um problema de ordem mais emocional, por exemplo, em que você precisa prescrever atividade física, prescrever uma boa dieta e, se for o caso, até uma fitoterapia. Ter um país como o Brasil, onde você tem um único estado, uma cidade que concentra praticamente boa parte dos investimentos do país inteiro, do ponto de vista da sua pujança e desenvolvimento econômico, isso não é bom. Pode ser bom para aquela cidade, aquele estado, mas para o país, não. Então, na China, você vai ter uma diversidade grande de cidades, né, que tem um desenvolvimento econômico muito pujante, províncias também muito ricas. Né? Então, você tem Shanghai, Beijing, Chongqing, Shenzhen, Guangzhou, províncias como Zhejiang têm um PIB maior que o do Brasil. Então, isso acaba sendo bom para o país inteiro, para a população, né? E essa questão da mobilidade, ela permitiu a desconcentração populacional. Então, a pessoa pode morar mais no interior, facilita o comércio, o e-commerce, né? As pessoas nas zonas rurais da China fazem seus produtos, vendem usando as plataformas digitais, e isso facilita também o desenvolvimento dessas regiões. Então, acho que o futuro dessa relação com a China também podia apontar nessa direção. O Brasil discutir com a China parcerias que possam colaborar para essa maior integração nacional dentro do Brasil a partir dessa experiência chinesa, que foi muito importante para a economia da China. No caso do Brasil e da China é muito interessante. São países extremamente grandes, possuem áreas de agricultura muito grande, possuem, infelizmente, problemas climáticos e desastres naturais, né? No caso dos cibers, além do uso das imagens, tanto do Brasil como na China, existe um acordo que chama Cibers for Africa, que é para fazer um monitoramento das imagens dos cibers. Toda vez que ele passa em cima da África, ele faz um monitoramento e fornece gratuitamente essas imagens para o continente africano, para o desenvolvimento do continente africano. A gente tem outros dois projetos muito relevantes. É um projeto que se chama Bingo e tem a participação de universidades do Brasil que fazem parte desse projeto. Tem outros parceiros na Inglaterra também que fazem parte. Mas tem muitas universidades da China que fazem parte desse projeto. E existe um outro esforço que é mais enquadrado como um programa de clima espacial, voltado, né, para entendimento de fenômenos da interação do Sol com a Terra especificamente. E isso é um esforço que tem se demonstrado muito profícuo para ambos os lados. A nossa medicina, ela tem esse conhecimento, ela sabe o quão importante é a atividade física, o quão importante é você ter uma boa dieta, mas parece que o ser humano, ele prefere uma coisa mais prática, um comprimido, né? Então, mais uma vez eu digo que a medicina chinesa e a acupuntura, ela resgata isso que a gente perdeu da época de Hipócrates, de ver o paciente como todo, de que o estilo de vida é mais importante. O próprio Hipócrates falava: torne o seu alimento o seu remédio, e não o contrário. Todos somos humanos, então temos muitas coisas em comum. Mesmo são culturas diferentes, mas ainda temos comuns, tipo o que é bom, o que é educado, o que é gentileza.
Então, com minha vida e experiência aqui no Brasil, eu acho que, tipo, por exemplo, sorriso, tipo, agradecer, essas coisas são comuns. Então, acredito que durante minhas aulas de mandarim, meus alunos também perceberam que tem muitas coisas em comum em idioma, em a cultura, até que comum como humanos, assim. O futuro dessa relação, ela passa por o Brasil repensar a sua política externa para a América do Sul, colocando a China na equação. Então, não há como a gente pensar a relação com a China apenas uma relação bilateral Brasil-China. Nós temos que pensar essa relação com a China tendo em conta a presença chinesa na América do Sul também. E o Brasil avaliar o quanto do seu interesse nacional pode estar caminhando lado a lado com esses outros projetos chineses nos países sul-americanos. My first experience when I arrived in Brazil. Before I arrived in Brazil, I said to my Brazilian friends, I like Brazil. But after landing, I said, I do love Brazil.